Sejam bem-vindos ao canal Formosa Doutrina Espírita. Ajudem este canal. Inscrevam-se, ative o sininho e curtam nossos vídeos. Fiquem na paz do nosso Mestre Jesus. Salve, salve galera do YouTube, um abraço fraternal a todos vocês, um abraço fraternal àquelas pessoinhas lindas e maravilhosas lá do nosso grupo, lá do grupo Caçadores de Enigma. Um abraço aos caçadores de enigmas, James, André Luiz, Valtemir, Patrick e a família Big Brutus, do nosso querido Cristiano. Um abraço. Um abraço também ao canal Impressão Paranormal, Ana Paula, que Deus te abençoe. Um abraço também ao Leandro Big Brutus. Não, perdão, Leandro Abutre. Big Brutus, vocês estão grande, hein? Até eu tô confundindo, hein? Um abraço a todos vocês. Ao Leandro, que está crescendo por sua capacidade de ter um ouvido bom e um olhar clínico para analisar os vídeos, né? Um abraço. Um abraço ao Alan também, né? O Alan, um investigador que anda meio raro aqui no nosso grupo, né? E a todos do nosso grupo. A TV Tigre também, do Paulo Boa Pessoa e da Ana Carla. Um abraço. Hoje nós vamos refletir junto, porque eu não sou dono da verdade. Se você conhece um pouco do nosso Evangelho, você vai refletir comigo. Se Jesus estivesse hoje, aqui, em alguma parte do planeta Terra, como ele seria recebido pelas leis morais e cívica dos homens? E se Jesus de repente surgisse aqui no Brasil, como ele seria tratado aqui no Brasil? Aquele homem dizendo ser filho de Deus, com seus seguidores, como ele seria tratado? Talvez? Claro. Hoje em dia, nós não vivemos mais nas leis mosaicas, porque a lei civil, ela muda. A lei mosaica, para nós, não interessa mais. Hoje são outras leis civis. Hoje nós temos os direitos humanos, não só no Brasil, como em outros países. Jesus não seria morto como foi naquela época, não. Não igual. Talvez por baixo dos panos, por alguns fariseus influentes de hoje. Mas não pela lei civil. Porque a lei civil de Moisés era uma. Essa muda de tempo a tempo, de acordo com a lei dos homens. Mas a lei de Deus não muda nunca. Os 10 mandamentos, esse é imutável. Permanece. E se Jesus viesse hoje? Fariseus. Jesus tanto foi perseguido pelos fariseus, pelos doutores da lei naquela época. Jesus também foi perseguido pelos saduceus, que também eram uma seita influente na época. Imagina se Jesus viesse hoje. Como seria? No mínimo Jesus estaria preso. Ou estaria num hospício. No mínimo. Seria taxado de louco. Imagina ele chegar aqui falando assim: eu sou o Filho de Deus.
e vim reformar a lei. A lei do amor. Imagina, diante de tantos fariseus, diante de tantas seitas que existem hoje, da nossa época moderna, líderes poderosos, como Jesus seria tratado? Já pensaram nisso? Ninguém iria acreditar que ele era Jesus, a não ser que ele viesse ostentando em uma grande luz e mostrando para o mundo que ele era o Senhor Jesus, Filho de Deus, iluminado e radiante como o sol, aparecendo para todos, em todo o mundo. Aí sim o mundo iria se convencer que ele era Jesus. Mas se ele viesse como uma pessoa comum e seus seguidores dizendo ser o Filho de Deus, no mínimo ele seria taxado de louco, teatral, no mínimo estaria no hospício, ou seria preso pela lei civil de hoje. Porque hoje nós vivemos no Novo Testamento. Todo mundo sabe disso. Nós continuamos no Novo Testamento. O mundo não acabou. Continuamos no Novo Testamento. Será que haverá o terceiro? O Antigo, o Novo e o Terceiro Testamento, será que haverá? Segundo o Divaldo Pereira Franco, o atual representante do Espiritismo no Brasil e no mundo, numa entrevista dada aqui na TV local, na RBS, em Porto Alegre, quando questionado sobre Mundo Felizes, Divaldo Franco respondeu: sim, haverá mundo felizes. Haverá um terceiro testamento. Ele afirmou numa entrevista. Haverá um terceiro testamento? E como será o terceiro testamento? A curto prazo ou a longo prazo? Eu prefiro ficar com a longo prazo, porque até o próprio Divaldo Franco diz não crer na transição planetária. Ele diz que particularmente ele não crê na transição planetária. Então, já devemos entender o que significa o terceiro testamento para nós, né? O mundo não vai acabar amanhã, no ano 2019. O mundo não vai acabar no ano de 2020. Não. É isso que ele quis dizer. Mas como seria a reação das seitas farisêuticas modernas que nós temos hoje e das seitas dos saduceus da era moderna que nós temos hoje, que exploram a fé cega de um povo sofrido, doente? Como seria? E se o mundo acabasse e viesse a Arca de Noé? Não aquela arca que nós conhecemos em forma de uma embarcação, de um navio, que afinal de contas, estamos hoje num futuro bem mais avançado. Como seria essa arca? Os cientistas estão espalhando teorias aí, mundo afora, pela internet, pela televisão, que seria numa nave mãe. Essa seria a Arca de Noé. Um gigantesco disco voador que
iria pairar sobre o planeta Terra, escurecendo todo o planeta Terra, e seria vista em toda parte do mundo. E as portas se abririam para separar as ovelhas de um lado e os lobos de um outro lado, os bodes de um outro lado. Então, essa nave, na teoria de um apocalipse, se abriria. E então, as pessoas seriam sugadas em direção a essa nave, a Arca de Noé. Outras não seriam sugadas, os bodes, os anticristos, os falsos cristãos, os falsos profetas, as criaturas más que vivem entre nós, não seriam, mas todos aqueles que por merecimento deveriam e devem estar ao lado do Pai, seriam sugados em direção àquela gigantesca nave que escurece o planeta. Seria essa a Arca de Noé? Após o Apocalipse? São teorias. Por que disco voador? Por que uma nave mãe do tamanho do planeta Terra, gigantesca, para levar daqui aqueles que por merecimento são bons e deixar aqui aqueles que são rudes? Porque a ciência vem estudando isso há anos. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. E a intervenção dos extraterrestres desde o Antigo ao Novo Testamento. E nos dias de hoje. Veículos espaciais são vistos em toda parte do mundo. Desde o Antigo Testamento, Novo Testamento, até hoje. Será isso coincidência? Ou será que Jesus não está nos vigiando em algum desses objetos que é visto por todo mundo? Independente do horário, seja dia, meio-dia, à noite. Há diversos fatos que comprovam isso e a ciência ainda não consegue entender a situação. Será que não é Jesus nos cuidando? Porque afinal de contas Jesus está vivo e muito bem vivo. Ele foi resgatado na época sobre um feixe de luz que o elevou de corpo e alma aos olhares abismados daquelas pessoas que lá estavam. Aquela luz brilhante sobre Jesus e Jesus levitando sobre um facho de luz que sugava ele. E aí? Será que Jesus não nos vigia o tempo todo? Desde aquela época aos dias de hoje? Por quê? A visita desses seres extraterrestres, por assim dizer, estão entre nós cada vez mais. É polêmico. A cada dia que passa é muito polêmico. É claro. Deus é um todo. E a nós, tão pequenos, Deus não nos revela esse mistério. Mas, quando eu falei, se Jesus estivesse aqui hoje, vocês lembram que na época de Jesus existia duas seitas muito influentes e famosas na Bíblia? Quem leu o Novo Testamento sabe disso.
A seita dos fariseus e a seita dos saduceus. Os saduceus eram uma seita fundada pelo rei Sadoc. Por isso passou a chamar-se saduceus. Uma seita sensualista que estudavam as leis de Torá e não acreditava em anjos e nem em reencarnação. E os fariseus também era muito influente. E teve como líder, na época, Hilel, que era considerado o doutor dos judeus. Nasceu na Babilônia e é fundador de uma escola célebre. E ensinava que só podia botar fé nas Escrituras. E eles surgiram 180 a 200 anos antes de Cristo. Os fariseus, que o tempo todo, durante o nosso evangelho, tentava Jesus. Se dependesse deles, Jesus não teria vivido 33 anos. Mas Jesus tinha uma sabedoria e uma visão que ele via muito longe e sabia todos os passos e calculava o que iria acontecer com ele lá na frente. Ele já sabia de tudo. Quando um dos fariseus, quando um doutor da lei tentava Jesus, em diversas partes que constam no Evangelho, uma delas foi sobre o imposto, ou os impostos